Segundo bloco do Comprar ou Vender está começando agora, hoje, segunda-feira, dia 14 de março de 2016. Agora, para quem está vendo ao vivo, são 14 horas e 56 minutos. Para quem está vendo a gravação, já no primeiro bloco, Marcos Severini fez uma bela análise do setor elétrico e explicou muito bem a diferença de cada uma das elétricas na Bolsa. Deu 4 calls de compra no setor, Copel, Light, Alupar e qual foi a quarta? Não tô... Sabesp. Não, mas a outra elétrica que tinha Copel, Alupar, Light Eletropaulo. e Eletropaulo. E aí também Utilities fechou com Sabesp dando um call. Então foram 5 dentro de Utilities, 4 elétricas e 1 de saneamento. Agora o Pedro Gaudi vai abrir o bloco para falar um pouco da Usiminas, que veio o tão esperado aumento de capital, que parecia que era uma boa notícia, mas virou uma notícia. Afinal, esse 1 bilhão de aumento de capital vai ser a solução dos problemas da Usiminas, Gaudi? A situação é muito complexa. A gente tem conversado sobre esse tema já há um bom tempo. O setor siderúrgico no Brasil passa por um momento muito crítico e o detalhe é que não é só o Brasil, tá? É o mundo todo. Existe excesso de aço no mundo, de oferta de aço, e logicamente os preços não funcionam, né? E as empresas siderúrgicas brasileiras, tipo Usiminas, CSN, exportam, mas exportam muito pouco e não tem... não é assim, estala o dedo e você sai exportando. Você tem que abrir mercado e, como eu falei, lá fora está sobrando aço, então fica uma situação muito complexa, porque a economia nossa está em deterioração, em retração, e os clientes, os principais clientes para aço plano, no caso da Usiminas e da CSN, a indústria automobilística, que está tendo quedas muito fortes de vendas, a construção, infraestrutura, linha branca, então tudo isso a gente está vendo o caos, né? É o caos e isso tudo se traduz para a Usiminas em queda substancial de vendas de aço plano, como também o próprio minério de ferro com a queda e não dá para exportar, o preço é muito baixo, o teu custo é muito alto e isso acaba atrapalhando. Bom, a situação da Usiminas é o seguinte, ela tem um endividamento na faixa de 6 bilhões de reais com vencimentos nos próximos 2 anos pesados. Então, o mercado começou a levantar a hipótese de uma recuperação judicial, porque realmente uma empresa que está dando EBITDA negativo, né? E você tem uma dívida de 6 bi e dá 2 bi de EBITDA negativo, quer dizer, você já estourou tudo quanto é parâmetro de covenants e tudo mais. Então, o que se tem notícia é assim, para não ir para uma recuperação judicial, os bancos não estão a fim de alongar a dívida dela, a não ser que os sócios controladores aportassem 1 bilhão de reais. Então, o que se imagina, é claro, os dois sócios não se entendem, né? Nem a Triquinte, nem o pessoal lá do Japão, né? Então, precisa haver esse entendimento, precisa esses recursos entrarem, para os bancos rolarem essas dívidas e a Usiminas respirar, né? Mas respirar aí fica perigoso também, porque se ela continuar dando EBITDA negativo, isso você vai destruindo o valor da empresa, né? Então, a gente tem recomendado ficar fora do setor de siderurgia, no caso da Usiminas, tanto que a gente viu o papel subiu forte na expectativa de que tivesse esse aporte e já está devolvendo tudo, né? Parece que o mercado não sabia que era uma notícia, né, Gaudi? O papel sobe 140%, mas também tem um pouquinho também de... especulação. Como era um papel muito descontado, tem zerada de vendido, né, um short squeeze, veio especulação eleitoral, o cara vai comprar o que está barato mesmo. Perigoso. Mas a notícia é ruim, né? Uma diluição de capital que não vai resolver o problema de dívida dela. Me lembra muito, obviamente, separando as proporções, né? Mas a Lupatec passou por um momento parecido desse 3 anos atrás, que teve um aumento de capital que destruiu o patrimônio da empresa e mesmo assim a ação subiu 100% no dia, devolveu tudo nas semanas seguintes, mas parece que o mercado comemora um gol contra, né? É meio estranho isso daí. É interessante que a própria CSN estava tentando anular esse aumento de capital, né? Porque ela vai ser diluída, ela não vai acompanhar e ela vai ser diluída. Quer dizer, os outros acionistas, de forma geral, vão ser diluídos, né? Então, a minha forma de ver é para ficar fora do setor siderúrgico. Por enquanto, lógico, os preços baixos, eles acabam sendo convidativos. Então a gente vai ter aqueles repiques fortes, sobe 10, cai 20, sobe 10, vai ficar nesse intervalo. Então assim, para carregar eu não recomendo. Acho que para quem gosta de especular no curto day prazo... trade, quer aproveitar esses embalos de curto prazo, ou o papel caiu 10, ou ele pode subir 2. Então você vai no day trade, vai naquela operação. Mas, assim, por fundamento, não dá para recomendar o setor siderúrgico no momento, principalmente a Usiminas, na forma como está hoje a estrutura de capital dela, né? Uhum. Bom, estão perguntando aqui do assunto elétricas. O setor elétrico foi no primeiro bloco, agora a gente já mudou a pauta do programa.
Para quem não viu ao vivo, a gravação vai estar disponível daqui a alguns minutos. Assim que acabar o programa, já vai estar no canal do Infomoney no YouTube. Quem não segue o canal do Infomoney no YouTube é só se inscrever lá, que assim que o vídeo sair, já vai chegar a notificação para vocês. Bom, seguindo a toada, vamos passar agora para o setor de mineração. De Vale, que a Vale teve um movimento do minério inexplicável. Ninguém acreditou na sustentabilidade do movimento. E quando é aquele call tão óbvio que parece que não vai acontecer, mas de fato aconteceu. Devolveu tudo o minério, está devolvendo aos poucos. E a Vale vem caindo. Semana passada a gente viu uma semana boa para algumas blue chips, mas a Vale não conseguiu repetir e caiu bem forte. Hoje estava caindo também, até antes do programa, era uma das maiores quedas do Ibovespa. Na verdade, o que acontece? Quando teve aquele feriado de uma semana na China, quando o pessoal voltou, eles tinham que ajustar estoque, né? E aí, junto com isso, surgiu alguns comentários de que o preço do aço na China estaria aumentando, né? Porque eles venderam mais automóveis, então vão precisar de mais aço, né? O preço... Então se criou assim, um momento de especulação em cima disso, o preço do minério de ferro explodiu, né? Sem fundamento para justificar, porque o que acontece? Os excessos de oferta continuam chegando, né? E isso tudo joga uma situação, quanto mais baixo o preço do minério, mais competição que some, né? São alto custo, muita mina já fechou por conta disso, né? Perde totalmente a competitividade, né? Aqui no Brasil a gente viu os Minas, a própria Gerdau, a CSN ainda está no mercado porque ela tem um minério de qualidade, então ela consegue ainda oferir algum preço, uma margem nisso tudo. Mas muita mineradora, inclusive na China, está parada, está esperando um repique. Esse repique veio e já muita gente, opa, será que agora vai? Então, os preços voltando, a gente põe mais oferta no mercado. Não tinha fundamento algum e o preço do minério já está devolvendo. Hoje fechou em 55 dólares e 50 a tonelada. E vai continuar caindo, não tem por que justificar. No caso da Vale, o que a gente tem de novidade? O cenário, o dólar caindo para ela, a dívida é bom e o faturamento é ruim, né? Porque ela exporta quase tudo. Mas enfim, o que tem de novo aí que a gente não falou desde a última vez que nós estivemos aqui? A joint venture que a Vale está fazendo com a Fortescue, né? Que é a empresa da Austrália, é a quarta empresa de mineração do mundo. A Vale é a primeira em minério de ferro e essa empresa da Austrália é a quarta. Onde a Vale pode até comprar 15% de participação nessa empresa no momento adequado. Lógico que não vai fazer isso agora porque o caixa não permite, até porque ela está investindo em Carajás, né? O S11D, né? Que é o nome do projeto. E justamente esse excesso, essa nova capacidade que vem de 90 milhões de toneladas de minério de Carajás, seria o produto para fazer um mix com o minério mais pobre da Fortescue para direcionar para a China, onde eles conseguiriam tirar um preço interessante para ambos os lados, né? Então, assim, é uma joint venture bem amigável, né? Porque a Vale já consegue direcionar esses volumes, então você imagina que tem mais 90 milhões de toneladas entrando no mercado no segundo semestre. Para a Vale, isso é bom? É ótimo, né? Porque ela está colocando um produto de alta qualidade, acima de 62% de teor de ferro, mas com um custo muito baixo, um dos custos mais baixos do mundo, em termos de mineração. Então ela vai conseguir, no consolidado, baixar o custo dela, mina-porto, vamos dizer assim, a 10 dólares, que é excelente, né? Preço do petróleo caindo também, combustível é um dos principais componentes de custo de mineração. Petróleo caindo também ajuda. Só que imediatamente quando o petróleo cai, há uma pressão em cima do preço do próprio minério, né? São os clientes, opa, se o teu custo está caindo, você também vai ter que baixar o preço. Então, por isso que o petróleo e o minério sempre andam de mãos dadas, né? A gente vê sempre essa história. Apesar de não ter nada a ver. Um é xisto, excesso de Arábia Saudita, e o outro é excesso das três maiores, mas caminham juntos. Então, da Vale é isso. O que tem de novo? Essa associação com a empresa na Austrália, quer dizer, ela vai ficar muito mais parruda agora, né? Com essa situação. Lá na frente, conforme o andar da carruagem, porque a Vale vai ter pressão de caixa esse ano, terminando esse projeto da S11D, e a partir do ano que vem ela começa a repor caixa e arrumar a estrutura de capital dela que está um pouco alavancada. A partir daí ela vai poder, já fizeram uma pergunta para a gente se a Vale é alvo de aquisição, eu acho que ela pode ser a empresa que vai adquirir, né? Até aumentar esses 15% na empresa australiana, ela pode, numa negociação ela pode até aumentar isso, né? Então o que tem de novo da Vale é isso.
A gente continua vendo um momento perigoso para carregar o papel. Vale é maravilhosa como empresa. Já recebi várias críticas por isso. Pô, mas você manda vender uma empresa que vai entrar com cara já assim? Porque o momento é de queda de preço do minério. Isso, logicamente, vai bater no fluxo de caixa da empresa e é onde os analistas tiram o preço justo, né? O valor econômico e o preço justo. Então, assim, na minha cabeça, a Vale não é para comprar agora, não é para carregar agora, e sim para você, no dia a dia, conforme as notícias, você aproveitar esses ciclos de alta e queda do papel, né? Acho que Vale de novo é isso, né? Empresa maravilhosa, mas o momento, o ciclo de baixa das commodities atrapalha muito a vida da empresa. Resumindo a Vale naquela frase que eu acho que eu te faço sempre que você vem aqui, né? Quem quer comprar Vale, espera até o final do ano, começo do ano que vem e vê se o cenário melhorou, né? E da mesma forma que eu falei no último programa, nós estamos vivendo uma crise política muito grande e qualquer mudança, eu falei na segunda-feira, né? Foi uma segunda-feira retrasada, que o Ibovespa tinha subido 4%. Né? Eu falei, tem outros fatores que podem mexer com o papel. E foi justamente naquela semana que a Bolsa explodiu por conta de crise política. Né? Que é muito do imponderável, né? Não está no valuation não isso tá aí, no valuation. Né? Então, acaba saindo na capa do jornal quando sai no dia seguinte, meio que puxou os Minas também, né? Querendo ou não, aquela notícia que vai puxar tudo para cima e acaba não sendo previsível. Não é previsível e pode acontecer de novo logo mais, conforme o andar da carruagem aqui no nosso paísinho. Eu já ia continuar, já puxando, que bom que você deixou esse gancho, que eu queria perguntar para o Marcos sobre Petrobras. A gente fala muito do petróleo, tem que acompanhar o mercado de petróleo, o estoque de petróleo sai na quarta-feira, acaba mexendo com o preço, mas a Petrobras, desde 2014, quando a gente teve as eleições, a gente percebeu que há um viés político na Petrobras que mexe muito com o preço da ação. Como é que fica o trabalho do analista na hora de fazer um valuation de uma empresa que o risco político acaba afetando muito mais ela do que qualquer outra petrolífera no mundo? É super complicado. Eu diria para você o seguinte, você tem a questão política, sim, né? E você tem outras duas variáveis importantíssimas. Uma é que está ligada mais ao cenário externo, que é exatamente o preço do Brent, para onde vai, é para cima, é para baixo, isso afeta demais empresas muito alavancadas, como é o caso da Petrobras, é um fator determinante, e outra é a direção do dólar, dado o forte endividamento moeda estrangeira que ele tem, né, e o elevadíssimo nível de alavancagem também. Então, é praticamente impossível você determinar o teu preço justo, vai depender de como você compõe essas três variáveis aqui dentro, né? Eu diria o seguinte, eu acho que na medida em que você tiver, por exemplo, um cenário político mais claro, e eu acho que isso daí certamente deve caminhar talvez para um cenário, uma agenda mais neoliberal, em que no final das contas você teria, ou nós teremos uma Petrobras muito menor do que ela foi e é hoje. Então eu acho que esse cenário de venda de ativos tende a ganhar mais força ainda, isso é extremamente necessário para você equalizar o cash flow dela, principalmente olhando 17 e 18. O cash flow, esse ano a gente vê a empresa com cash flow negativo, nas minhas contas, em torno de 4 a 6 bilhões de dólares de necessidade de capital, totalmente administrável, não é um problema. Mas quando você entra em 17, 18, 19, ela precisa levantar 16 bilhões de dólares em 17, 21 bilhões de dólares em 18, 23 bilhões de dólares em 2019. Então daqui até 2020 a gente está falando de quase 80 bilhões de dólares. É muito. É muito. Então, ou seja, a saída não é fácil. Então, o que você precisa ter? Você precisa vender ativo? Sim. Você tem aqueles 14 bilhões de dólares remanescentes que vai ajudar o quê? A equacionar, por exemplo, 2017. Né? Eu ganho tempo. Se eu tiver um bom governo, com uma boa administração, eu ganho tempo para começar a corrigir os problemas e poder contar, provavelmente, com uma recuperação do Brent, que ajudaria bastante. Mas não é só isso. Eu preciso o quê? Vender mais ativos. Então, caminhar aí para... Primeiro, a eliminação daquela obrigatoriedade de 30% de investimento mínimo no pré-sal. Repensar pré-sal, né? Será que faz sentido? Será que eu não posso, talvez, trabalhar com uma agenda de venda de ativos mais agressiva ainda? Então, é por isso que eu tenho, no caso da Petrobras, você tem uma dependência muito grande do cenário político. Porque o cenário político, fora sobre as decisões em relação à própria empresa, vai impactar dólar. Vai impactar, por exemplo, a capacidade da empresa de acessar o mercado externo. Se eu estou falando que ela precisa levantar 80 bilhões de dólares e o país não é mais investment grade, né? E a empresa não é mais investment grade,
é praticamente impossível. Então, o que significa isso? Significa que uma parte grande dessa dívida vai ter que levantar no mercado interno. Então, O que acontece? Sendo que todas as demais empresas estão endividadas, precisando levantar dívida no mercado externo. Eu preciso ainda investir para retomar a economia. Ou seja, o mercado interno, o mercado de dívida, hoje está muito apertado e muito pequeno. Isso vai fazer com que a dívida dela vai custar muito cara. A gente vinha trabalhando com um custo de rolagem de dólar mais 10. Você está falando de uma dívida líquida de mais ou menos 114, 115 bilhões de dólares, custando 10% ao ano, assim, não dá para você administrar uma situação dessa. Né? Então essa é a situação dela, extremamente dependente do cenário macro. Então, por isso que quando você tem alguma possibilidade de mudança, o papel tem um rally enorme. Quando você tem o Brent recuperando, você passa a ter um cenário mais positivo, um viés, né, uma saída para esse cenário extremamente complicado, pelo menos no médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que ainda é uma situação tão difícil, ou talvez certamente mais difícil ainda do que a Vale, porque você tem a questão política aí por trás disso. Né? A pergunta que eu ia fazer, que eu acabo fazendo para todo analista que começa a falar de Petrobras e vira quase que um filme de terror, né? Quando vai desenhando. Existe alguma saída para a Petrobras que não seja aumento de capital via nova oferta de ações? Eu diria para você o seguinte, é difícil, é muito difícil. O problema é que a necessidade de aumento de capital, eu lembro de uma simulação que eu fiz, em que o governo fazia um aumento de capital de 40 bilhões de dólares em 2016. Não resolve. Então, mesmo com aumento de capital... Não resolve. Então, o que você precisa ter? Você precisa vender ativos. Você precisa trabalhar com o cenário de recuperação do Brent. Você precisa o quê? Tomar decisões adequadas para que você consiga destravar o mercado de dívida, porque a empresa possa captar isso. Então, digamos assim, é uma série de elementos que precisam ser bem direcionados para que a empresa possa estar destravando. Você pode trazer um aumento de capital? Sim. Um aumento de capital ajudaria ela, por exemplo, reduziria a incerteza do mercado e talvez ela conseguisse acessar de forma mais fácil o mercado de dívida? Sim, mas sozinho não resolve. O problema é muito grande. Qual é a origem? Não sei se vocês já discutiram isso, mas qual é a origem dessa dívida de 115 bilhões de dólares? Foi uma decisão a partir de 2011 de segurar preço de combustível, mais os investimentos em refinaria. Só a decisão de você se congelar preço de combustível por 4 anos custou 40 bilhões de dólares essa dívida. Bota os investimentos em refinaria, são 60 bilhões de dólares. Então, muito mais de qualquer corrupção, o péssimo gerenciamento, né, as péssimas decisões de você segurar a inflação, segurando o preço regulado, isso foi para a energia elétrica e também para a Petrobras, gerou essa situação insustentável. Então, se você troca governo e você tem uma segurança que o novo governo não vai mais tomar esse tipo de atitude totalmente inapropriada, ajuda a equacionar, ou pelo menos a que a gente possa ter uma saída um pouco mais construtiva do que a gente viu até então. Porque querendo ou não, talvez os valuations possam desmentir, mas um papel que você já viu valer mais de R$40, chegar num nível de preço de R$4, qualquer sinalização de uma melhora de cenário vai atrair o investidor, que pelo menos tem aquela memória de... Eu vejo muita gente, aliás, foram umas 3 ou 4 pessoas que me mandaram essa pergunta, falando que tem Petrobras a R$11, R$13, ou seja, o pessoal não é aquele pessoal de 2008, né? Mas foi um pessoal que comprou caro, entre aspas, em relação ao preço de agora. Você falou que 2014 no rally com as eleições. Naquele momento o Brent estava 110. Também tem isso, né? Se eu tenho o Brent amanhã 110 e um governo que fala, olha, para manter uma margem no refino de 9% ou 10% positiva, eu preciso dar um reajuste de 15% ou 30%, e esse governo vai dar, esse é o papel. Porque foi até... Você tem? Então, o que você precisa ter? Você precisa ter o Brent e você precisa ter certeza que o governo vai dar o reajuste necessário para que aquela empresa possa trabalhar com uma margem no refino, né? Nos mesmos níveis que o setor pratica internacionalmente, 9%, 10%, mais ou menos isso. Se você pega o governo Lula de 2003 a 2010, só para falar de PT, a margem na média foi 9% positiva. De 2011 a 2014 foi menos 9%. É aquilo que eu falei, você segurou a inflação para dar crédito e tal, puxar a taxa de juros para baixo na marreta, segurando o preço regulado. A hora que soltou, né? Que veio, acabou. Então, só para fechar então o programa,
O papel da Petrobras, você daria compra, venda, ou seria tá de fora, não compra, tá com o papel e espera para... Não toque nisso. É muito Mesmo para quem tem o papel, né? Exatamente. Porque assim, são muitas variáveis que simplesmente a gente não controla. Você falou aqui da Arábia Saudita, é verdade, mas a Arábia Saudita tem mais de 30% do mercado, né? E qual tem sido a estratégia dela? De manter market share. Então, se eu tenho o Irã entrando, eu tenho o Xisto entrando, eu tenho Rússia entrando, vendendo, e Venezuela vendendo, e ele quer manter market share, tá todo mundo injetando óleo lá dentro. Pode ser que amanhã ela decida fazer o seguinte, ó, market share não é mais importante, eu quero olhar preço. E aí ela corte. Né? E aí o Brent vai se estabelecer, vai se estabilizar no patamar bem mais alto, você começa a sair isso daí. Mas esse tem sido o grande dilema. E no fundo, sinceramente, você pode pegar qualquer especialista. Ninguém sabe, porque é um produtor com mais de 30%. Você tem que fazer parte da família lá para saber ter um mínimo de cheiro do que vai acontecer. Óbvio, oferta e demanda vai recuperar e tal, ajuda. Mas se o cara estiver olhando market share, você vai ter um aumento da demanda, vai gerar um aumento da oferta na mesma proporção para a Arábia Saudita manter market share. Tá bom, gostaria de agradecer a sua participação, Marcos. Seja muito bem-vindo, espero que tenha sido a primeira de muitas. E você, Pedrão, brigadão pela participação mais uma vez, viu, gente? Só respondendo aqui, ó, perguntaram do link do programa. Assim que acabar o programa, a gente vai liberar lá no YouTube. No site deve sair por volta das 4 horas, 4, 5 horas já deve estar lá o programa. Isso para quem está vendo ao vivo, né? Para quem já está vendo a gravação, já vai estar no YouTube, no Facebook, já vai estar em todo lugar. Eu gostaria de agradecer a vocês espectadores, espero que tenham gostado do programa. Tenham todos uma boa semana de investimentos e até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá!